Vamos abrir, meus irmãos, em Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4. Eu continuo usando aqui no esboço do livro do pastor Calvino Rocha, O Bom Combate, enfrentando os problemas da igreja local, da editora Visão Cristã, deve ser a editora, pastor Calvino Rocha. É o capítulo 3 desse livro que eu usarei, não só ele, mas para estarmos falando sobre o tema de orgulho. Vamos ler o capítulo 4 inteiro de 1 Coríntios. Vamos estar prestando atenção, desde a leitura, sobre o orgulho daquela igreja. Em alguns versículos vai se tornar bem forte, qual era o orgulho deles, como Paulo corrigiu. Então, é muito importante estudar o livro de Coríntios como qualquer outro da Bíblia. E aqui tem várias lições sobre várias coisas, mas vamos focar um pouco sobre a questão que é o tema principal do capítulo. Ele vai falar ele vai dar uma reprovação severa. Ele vai dizer que tudo que está fazendo é porque ele está agindo como um pai para o bem daquela igreja. E ele mostra ali a função dos líderes, a origem dos líderes. Não havia do que se orgulhar, porque tudo vinha de Deus. Vamos ler, prestando atenção nessa questão do orgulho. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados.
Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Oremos mais uma vez. Senhor, mostra-nos, Senhor, o orgulho do nosso coração, talvez os resquícios, muitas vezes que nem percebemos, em nós mesmos, na igreja, como era o caso aqui dessa igreja. Senhor, mostra-nos, ó Pai. Aplica a Tua palavra única, verdadeira e poderosa aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o orgulho, ele é algo muito sutil. É difícil a gente reconhecer o orgulho. Às vezes a gente mesmo não sente, não percebe, acha que não é, porque faz parte da essência do pecado, a autoconfiança. A gente acredita que está certo, que não somos orgulhosos, porque faz parte dessa essência, às vezes, do engano do coração. A gente, às vezes, se engana achando que não é orgulhoso. É muito comum, não só o orgulho, mas outros pecados. Às vezes, a gente fala, essa semana mesmo, visitando uma pessoa da igreja, a gente falando lá de algo, e a pessoa disse, eu não sou assim. Eu não sou assim, mas todos nós somos. A gente não vê muito o nosso pecado. Não é que a pessoa está mentindo, mas é porque a gente não reconhece, a gente não vê. O orgulho é um desses. O orgulho é um desses, que é difícil a gente reconhecer o nosso orgulho. E a gente, por mais que sejamos justificados, por mais que sejamos crentes, estamos avançando na maturidade, estamos crescendo, mas é um pecado que a gente vai lutar a vida inteira. É base de vários outros pecados. É como se fosse a raiz de vários males na nossa vida e na igreja também. E Jonatas Eduardo, teólogo, ele compara como uma casca de cebola. A gente tira uma, vem outra, tira uma, vem outra, tira uma, vem outra. Assim é o orgulho na vida da gente. A gente acha que não tem, não. Tirei a casca, tem outra por baixo, de orgulho, tem outra por baixo. Então, a igreja de Corinto, por mais que não visse, por mais que ela achasse que não precisava de ser curada, de ser tratada, mas Paulo mostra a eles que eles eram orgulhosos. Eles não sabiam, não percebiam. Do mesmo jeito cada um de nós, do mesmo jeito qualquer igreja moderna. Muitas vezes nos enganamos a nós mesmos achando que não somos. É difícil de ser discernido e, como diz alguns autores, é pior causa de nossos erros e impiedade. Keisten, não sei ler esse nome aqui direito, Keistenmacher, ele afirma que o orgulho cega o ser humano para a realidade, de modo que ele não vê o ridículo de seus atos. É desse jeito. Não vê o ridículo de nós mesmos. A igreja não vê, porque ele cega. O pecado é assim, não é? E o orgulho não seria diferente. Por causa do orgulho, o ser humano faz planos e fala como se fosse senhor de sua própria vida e como se Deus não existisse. Olha onde chega o orgulho. O ser humano faz planos, acha que tem o controle da sua própria vida e muitas vezes coloca Deus de fora pelo pecado e pelo orgulho, uma autossuficiência. Em outras palavras, chega ao ponto de dizer, eu não preciso de Deus. Eu sei, eu faço, eu entendo. Deus não precisa
chegar perto de mim. Eu tentei colocar um exemplo aqui, né, de alguém que poderia se orgulhar. Eu tenho um exemplo no livro, mas eu não vou citar o do livro. Eu coloquei aqui o exemplo do pastor Heber Campos, né, que foi citado hoje de manhã, que tem uma agenda difícil, talvez 2 anos de antecedência para conseguir uma vaga. Se ele não tiver cuidado, ele cai no orgulho. Porque imagine, um pastor nacionalmente conhecido, uma bênção, para você conseguir uma agenda com ele, pelo menos 2 anos, é o que nos parece ser. Se ele não tiver cuidado, ele se orgulha por isso. Então, ele não está fora do orgulho. Eu também queria citar outro exemplo, né? O próprio pastor Hernandes Dias, que é uma bênção para quase toda a igreja brasileira ou presbiteriana, reconhece seu ministério, ama. Tem presbiterianos que não gostam muito de Hernandes, mas isso não vem ao caso. Muitos amam, ele é reconhecido. Agora, Hernandes tem que se orgulhar de quê? Porque tudo que ele recebeu foi de Deus. É isso que Paulo vai dizer aos Coríntios. A inteligência, o dom, a própria vida de Hernandes, se ele for olhar para ele mesmo, ele vai dizer, eu só nasci por um milagre. A mãe dele, grávida, quase perde a vida. E ela orou, consagrou ele a Deus, ficou ali entre a vida e a morte. Parece que tinha médicos que queriam tirar a criança para salvar a mãe, e a mãe não consentiu, orou. Aí nasceu Hernandes, e Deus fez dele uma bênção. Hernandes tem que se gloriar de nada. Ele só nasceu porque Deus quis. Deus o encheu de dom, de graça, para nos abençoar, para abençoar a igreja. Mas quem é Hernandes? Ninguém, nada. Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus está usando para o louvor da sua glória. Não tem virtude nenhuma nele. Ele não tem do que se orgulhar, mas pode cair no engano, porque ele é humano. Ele pode cair num tropeço, achar-se, né? Eu sou muito querido no Brasil, eu sou uma bênção, aí começa a queda. Começa a queda, quando a gente acredita que somos, né, a autoconfiança. E a soberba é uma manifestação de orgulho, superioridade sobre os outros, arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. Não que nós não devemos ter autoconfiança, temos, pelo que Deus é, por Cristo em nossa vida, né? Nós devemos dar valor. Deus nos deu valor em Cristo Jesus, Deus nos dá, devemos ser gratos por isso. Mas não algo exagerado de nos achar melhores do que os outros, seja na igreja ou seja individualmente. Soberba dá a impressão de que nos bastamos. Isso é muito comum por causa do pecado. Eu me basto, eu sei o que é, eu sei resolver tudo, eu me basto. Não preciso do outro nem de Deus. E não é verdade. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. É a humildade, né, que reconhece isso. Corinto, igreja cheia de problemas escondidos, na linguagem do livro, esqueletos do armário. Cheia de pecados ocultos e não resolvidos. Eles achavam que tudo ia muito bem, que não precisavam ser tratados, né? Então, isso é comum, a gente achar, eu não preciso resolver meus problemas, eu não tenho problemas, eu não quero tratar, tudo está bem, eu estou maduro em Cristo Jesus, não preciso de ajuda. Era como se eles dissessem isso. Não, Paulo, fica aí, não vem cá não. Não, Paulo, nós estamos super bem, não precisamos mais nem de você. Então, era mais ou menos esse tom do orgulho deles. E o capítulo 4 e o 5, mas aqui vou me deter no 4, nos mostram que eles eram soberbos, orgulhosos e arrogantes. Jamais eles reconheciam isso de início, né? Eles não se viam assim. Eles se viam como igreja grande, forte, cheia de dons, os líderes maravilhosos. Eles se viam assim, orgulhosos e grandiosos. Aí Paulo mostra, não é bem assim.
Vocês não têm essa bola toda, não. Vocês são orgulhosos, vocês são arrogantes e soberbos. Eu acho que foi uma surpresa para eles ter que reconhecer isso. Mesmo jeito que é uma surpresa para nós mesmos, quando a gente diz, meu Deus, eu não sabia que eu era orgulhoso. Mas o orgulho se mostra em tanta coisa na nossa vida, se mostra na família, se mostra no trabalho, né? Se mostra sozinhos, a gente é capaz de se orgulhar. Se mostra na igreja, num dom que a gente tem, no elogio que recebe. Às vezes, com muito pouco, a gente se orgulha muito. Não precisa muito para a gente se inflar, para a gente se achar o máximo. Às vezes, só uma nota alta na universidade já basta para a gente. Eu sou demais, né? Então, tenhamos cuidado. O orgulho, no verso 6, agora estarei falando do capítulo 4, como foi lido, né? Alguns versos. No verso 6, eles orgulhavam-se de suas escolhas. Soberba significa ficar inchados, cheios de si por causa dos líderes que escolheram, Apolo, Cefas e Paulo. Então, o primeiro orgulho aqui mencionado é o orgulho porque eles escolheram os bons líderes. Era como se ele dissesse, nós temos os melhores pastores da cidade, da geração, daquela época. Era como se ele dissesse, nós somos a igreja. Verdade, fiel, melhores pastores, Apolo, Pedro, Paulo, não tem outra igreja que seja tão boa. Então, era o orgulho de terem escolhido, e pelo que indica, não é que eles fossem gratos por Deus ter dado esses líderes, mas era como se eles dissessem, nós escolhemos, fomos nós. Nós somos bons e eles estão aqui porque nós somos bons. Não reconheciam que era presente de Deus, que era graça de Deus ali, a instrumentalidade desses homens de Deus. Então é o orgulho das escolhas que fizeram. E não é assim, meus irmãos. Às vezes a gente se orgulha das escolhas que fizemos, achando que fomos nós. Eu fiz essas escolhas, eu acertei. Aí começa, às vezes, o orgulho, se a gente não tiver cuidado. Nós devemos reconhecer que foi Deus, foi a graça que Deus nos deu, foi a palavra de Deus, foi o evangelho na nossa vida que fez frutificar. Não fomos nós, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Os coríntios se julgavam tão superiores aos outros que começaram a ultrapassar a palavra de Deus, dizendo mais do que ela dizia. Há um versículo aqui que Paulo chama a atenção disso, que eles estavam indo além. É o versículo 6 ainda. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, o perigo, por causa do orgulho, eles estavam indo além das Escrituras, além do ensino bíblico. Aí Paulo diz isso, não ultrapassem as Escrituras. O orgulho de vocês está tão grande que vocês querem ir além das Escrituras. Porque, às vezes, acontece isso. No nosso orgulho, a gente quer responder o que a Bíblia não responde. A gente quer falar o que às vezes Deus não está falando. Era mais ou menos isso. Eles estavam ultrapassando as Escrituras por causa do orgulho. Aí Paulo disse, não, isso é orgulho. Isso é soberba, né? Não se ensoberbeça por deixar de confiar nas Escrituras. O verso 7, eram tão ativos que pensavam mais de si do que deveriam. Eles começaram a acreditar que eram ou tinham sido resultado de suas próprias habilidades e de sua própria capacidade. O verso 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Então, é esse orgulho que os fazia pensar
que tudo era resultado do esforço deles e não de Deus. Aí Paulo pergunta, né, faz essa pergunta aqui, pois quem é que te faz sobressair? É como se dissesse a eles, se vocês estão sobressaindo, se Deus tem usado vocês, não é por vocês, pela capacidade própria, é Deus, a resposta é Deus. Se a igreja de Corinto tinha bênçãos, tinha virtudes, então era Deus que tinha dado. E eles deveriam agradecer por isso, ao invés de se orgulharem. E aqui também há outra lição, nós deveríamos agradecer por tudo que recebemos, porque na verdade recebemos tudo de graça. Os dons, a vida, qualquer bênção, nada vem de nós mesmos. Então nós somos devedores. Não deveríamos nos orgulhar, mas deveríamos nos colocar na condição de devedores, gratidão pelo resto da vida. Eu já vi alguma ilustração como quem diz, eu deveria viver ajoelhado o resto da vida agradecendo por tudo que o Senhor me deu. Já o verso 18 vai dizer que eles eram tão cheios de si que acreditavam que o apóstolo Paulo foi intimidado por eles. Eles acreditavam que Paulo não apareceria em Corinto para corrigi-los, porque ele foi intimidado pela sabedoria e capacidade deles. Então está aí no verso 18, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. É como aos romanos, né? Algumas pessoas criticavam Paulo, dizendo assim, que ele não ia a Roma, que ele não ia a Roma porque estava com medo do imperador, com medo de ser morto. Aí Paulo diz, não, eu não fui porque ainda não tive a oportunidade. Quando eu for para a Espanha e tal, eu quero ir aí dividir algum dom, receber de vocês também. Não é a humildade do apóstolo Paulo, não só como quem diz, eu vou aí ensinar os romanos. Não, eu vou aí ensinar, eu vou aí aprender. E dizendo que não se envergonhava do evangelho, mas que estava pronto a dar a própria vida em Roma. Aqui, de semelhante modo, os irmãos lá de Corinto estavam ensoberbecidos, achando que Paulo estava com medo de ir lá. Paulo não vem não, porque era como se ele dissesse, nós sabemos demais, nós somos uma igreja que Paulo não vai ter a coragem de corrigir a gente em nada. Quem é Paulo, né? Aí Paulo mostra aqui escrito e exorta com coragem, com amor, mas diz a verdade para eles. Aí é como se Paulo começa a dizer, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? E ali, como um pai, os corrige. Porque às vezes não é assim, não é? Quando a gente se acha muito inteligente, às vezes é até um orgulho espiritual. Às vezes é até um orgulho teológico. Não é? Não, eu sou... A igreja presbiteriana, se não tiver cuidado, cai nisso. A igreja fiel demais, a igreja da palavra, a igreja... Então, às vezes um pecado espiritual, nesse sentido. Todo pecado é espiritual, né? Apenas estou dizendo, é um pecado da igreja. Quando às vezes a gente se acha a igreja igual a presbiteriana, não tem, engano nosso, orgulho. Às vezes é um orgulho teológico. Temos o melhor culto, a melhor doutrina, a melhor música. Tenhamos cuidado. Se a gente tem alguma coisa boa, louvado seja Deus por isso. Mas não temos do que nos orgulhar. Não temos. E aqueles irmãos estavam orgulhosos, né? Como quem diz, Paulo não vem não, nós somos inteligentes demais, nós já sabemos teologia demais. Mas Paulo vai com a carta e ali os exorta e ainda pergunta, né? Que preferis, verso 21, irei a vós outros com vara ou com amor de espírito de mansidão? Verso 20 ainda, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Verso 19, estou lendo de baixo para cima sem querer. Agora o 19. O 19. Estou lendo em hebraico, irmãos. O 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e não
conhecerei nada, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então, Paulo mostra, eu vou, se Deus quiser, eu vou aí, eu não estou temendo, não. Aí, né, o que é que vocês preferem? Que eu vá com a vara ou com o espírito de mansidão? Veja o que Paulo diz. Então, para quebrar o orgulho deles, era necessário. Do mesmo jeito nós precisamos. Paulo mostra-os quanto o orgulho é danoso à igreja e o quanto eles eram imaturos, meus irmãos. O orgulho mostra a imaturidade. Que igreja imatura! Se achava o máximo, mas Paulo vai dizendo, quebrando o orgulho, corrigindo o pecado e mostrando, vocês são imaturos. É difícil ouvir isso. A gente só quer ouvir, vocês são 10. Mas, às vezes, para a gente crescer, é preciso a palavra de Deus nos mostrar, vocês são imaturos. Paulo disse isso a eles. E assim nós temos que ouvir também. Às vezes, o nosso orgulho é fruto da imaturidade, a gente se achando o máximo. Imaturidade. Mas o Evangelho nos corrige. Eles tinham orgulho. Sim, aí Paulo começa a dizer, nos versos 4, 9 e 13. Paulo começa a dizer, vocês têm orgulho, o orgulho de vocês não tem fundamento. Vocês se orgulham, primeira coisa, vocês se orgulham de quem nada é. Aí é como se Paulo estivesse dizendo, vocês se orgulham, uns se orgulham de mim, outros se orgulham de Pedro, outros se orgulham de Apolo. Aí Paulo diz, nós não somos nada. Não se orgulhe da gente, porque nós não somos nada. Eles se orgulhavam de quem nada eram. Vocês escolheram remadores que trabalham no porão. Aí está o verso 1, quando Paulo diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, era como se Paulo estivesse dizendo, vocês escolheram, não se orgulhem disso, que vocês escolheram apenas servos, diáconos, remadores inferiores, nós não temos do que nos gloriar. Quem é Paulo? É um remador, é um servo de Cristo. Não se orgulhem de nós, porque nós não temos nada a lhes oferecer, senão o Evangelho. Não há motivo de vocês se orgulharem, nem de mim, nem de Pedro, nem de Apolo. Vocês escolheram mordomos, também diz o verso 1, eles eram apenas mordomos, dispenseiros, aqueles que administravam a obra de Deus, o Evangelho, mas não vinha deles, eles apenas administravam pelo dom que receberam. Não se orgulhem de nós, não, se orgulhem de Cristo. Vocês escolheram aqueles que ocupam o último lugar. Então, Paulo, falando dos apóstolos, ele vai dizer aí no verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E aí vai dizendo, nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios, nós fracos, vós fortes, e assim nós desprezíveis, vocês nobres, passamos sede, fome, nudez, esbofeteados, nos afadigamos, trabalhando para o nosso próprio sustento, somos injuriados, perseguidos, mas suportamos, caluniados, procuramos conciliação. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, não se orgulhem disso, vocês escolheram aqueles que têm o último lugar. Nós não temos a primazia na igreja. Primazia é de Cristo, lá em Colossenses, Paulo diz. Então, Paulo está dizendo, o seu ministério apostólico realmente é um dos mais importantes, porque é o fundamento da igreja. Aí, o que é que a Bíblia diz? Às vezes, aqueles que mais receberam são os que mais serão cobrados. E, às vezes, são os que mais sofrem, são os que receberam dons grandes, importantes, como os apóstolos, que receberam não deles mesmos, mas pela graça de Deus ali, a doutrina da igreja, o fundamento da igreja, foram testemunhas oculares,
o próprio Paulo vê Cristo ressuscitado ali na estrada de Damasco. Então, junto com o dom vem a luta, vem a humilhação. E ele disse, é como se Deus nos colocasse, nós apóstolos, como um lixo, como nada, para que a glória seja de Cristo, não é nossa. E é isso, meus irmãos. Paulo sabia quem ele era, que ele era um perseguidor da igreja. Deus o corrige, Deus o disciplina e dá um dom ali apostólico. É como se Paulo dissesse, não dependeu de mim não. Se dependesse de mim eu ainda estava perseguindo a igreja, mas Deus interviu, Deus me quebrantou, Deus me deu um dom, e esse dom eu tenho que dar à vida, não vem de mim mesmo. Eu sofro pela igreja, não vem de mim mesmo. Não se orgulhem disso. Nem Pedro, quem era Pedro? Traiu Jesus. Quem era Pedro? Fugiu ali na crucificação, né? Jesus vai lá, o chama de volta. Pedro não tinha nada que se orgulhar. Deus vai buscá-lo por sua graça, pelo seu chamado eficaz. Apolo, da mesma forma, vinha de uma região de inteligência, de tantas coisas importantes, mas tudo vem de Deus. A inteligência, o estudo, tudo faz parte dos dons de Deus. Quer recebamos dons espirituais ou dons materiais, tudo vem de Deus. Verso 13, Paulo ainda fala para eles aí, capítulo 4, vocês escolheram aqueles que não passam de lixo, meu Deus. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Meu Deus, que ministério pesado eles receberam, né? A sociedade olhava para Paulo como lixo, como alguém desprezível, por causa do Evangelho. Ele deu a vida, foi preso, e ali ele estava contente. Ele sabia que foi a graça de Deus que o alcançou. Quebrou todo o orgulho de Paulo, meus irmãos. Como Paulo foi quebrado no orgulho? A história, alguns estudiosos mostram que Paulo passou anos sendo quebrado o orgulho dele. O orgulho religioso, que ele se acha, que ele tinha, fariseu, da tribo de Benjamim, hebraico dos melhores que tinha. Aí Deus vai quebrar, até Paulo entender a revelação que recebeu do Evangelho, se tornar humilde, saber que nada era. Não foi fácil não, anos. Eu não estou certo, mas acho que foi na Arábia. Deus o levou para humilhá-lo, ensiná-lo, quebrar o orgulho. Não foi do dia para a noite não. Em Damasco, esse é um servo, ele vai aprender o que é sofrer pela igreja. Mas está pensando que no outro dia ele já sabia? Foram anos, Deus quebrando ali, até Paulo se tornar humilde, contente no Senhor. E aqui Paulo disse, como lixo do mundo, como lixo do mundo. Eles tinham orgulho de algo que receberam. Versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Paulo vai dizer, que receberam do Senhor. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar. Porque a mim me parece que Deus nos pôs e tal em último lugar, versos 7 e 8. Eu acho que eu li os versos errados. Verso 7, pois quem é que te faz sobressair, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estáis fartos, estáis ricos e tal. Então, ele está dizendo assim, se vocês sobressaíram em alguma coisa, lembre que você recebeu do Senhor. Não te glories, não te vanglories, como se não tivesse recebido de Deus. Então, recebeu de Deus, dê glória a Deus, agradeça a Deus, não se vanglorie do que Deus colocou em suas mãos. Vocês receberam, foi de Deus. Paulo estava dizendo isso. Vocês sejam gratos, olhem para Deus, que foi Ele que vos deu. Se vocês sobressaíram em alguma coisa, foi pela graça de Deus. Agradeçam, continuem sendo fiéis. Não se ensoberbeçam por isso e reconheçam que foi Deus, não foram vocês mesmos. Algumas aplicações e um pouco mais de ensino. O Evangelho é que corrige o nosso coração orgulhoso. O Evangelho
ele coloca no lugar quase todos os nossos problemas. Seja orgulho, seja isso, seja aquilo, seja inveja, seja preocupações, sejam pecados, sejam ansiedades. O Evangelho corrige muita coisa quando a gente entende o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho vai mostrar quem é Deus. O Evangelho vai mostrar quem é o homem. Pecadores, quem é Paulo, quem é Apolo. Quem somos nós? Quem é pastor Hernandes? O Evangelho vai dizer que o valor que temos é por causa de Cristo. Ele vai nivelar todos nós, não temos do que nos envergonhar. A cruz de Cristo. Quem é Deus? Deus da justiça, Deus de misericórdia, Deus poderoso. Quem é o homem para que te lembre deles? Então, o Evangelho equilibra a nossa vida. Não há de que se orgulhar. O Evangelho equilibra nossas ansiedades, porque Deus está no controle de tudo. O Evangelho corrige os nossos pecados, porque nos confronta e mostra que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa confessar, que a gente precisa progredir. Então, o Evangelho é a solução, ali, a base de qualquer problema, na igreja, na família, individualmente. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho todo dia para nós mesmos. Quem sou eu? Um pecador, que recebeu muito de Deus, graça e misericórdia, tudo o que tenho é dele. Eis-me aqui, Senhor, e que com gratidão viver, sem orgulho. Quem é Deus? Deus se lembrou dos homens. Quem é o homem? Um ser caído, mas Cristo nos restaura. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. O céu é nosso lugar, o novo céu, a nova terra. Então isso equilibra a nossa vida. Para que orgulho? O Evangelho dá discernimento, nos acalma. Quem somos nós? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós estamos indo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Cristo. É Cristo, é a eternidade, é Deus. Muda o foco da nossa vida. O Evangelho mostra nossa cegueira espiritual. Eu falei no início que o orgulho, como todo pecado, cega a gente. A gente não vê que é orgulhoso. É uma característica do orgulho e de todos os pecados, Então, quando chega o Evangelho, a gente reconhece: eita, eu sou orgulhoso. O Evangelho mostra a gente como que um espelho. Ser orgulhoso, você precisa da graça de Deus. E a igreja de Laodiceia, citada ali em Apocalipse, é um exemplo de uma igreja orgulhosa também, além da de Corinto, e o apóstolo João, Deus em Cristo, falando ali através do apóstolo, toda aquela mensagem, dizendo assim para eles: vocês dizem, pois dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja que aquela igreja se achava o máximo. A igreja de Laodiceia era as igrejas de Apocalipse, se auto-achava, se bastava, como a gente falou. Mas aí vem o Espírito de Deus, vem Cristo, para o bem daquela igreja e diz: vocês acham que são ricos, que vocês têm tudo, mas, na verdade, vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cego e nu. Aí ali, na continuação, ele vai dizer: aconselho que vocês comprem. Em outras palavras, ali do texto, é como se ele está dizendo em outras palavras: aconselho que vocês ouçam o Evangelho, que vai ser a solução para vocês. Porque Apocalipse é o Evangelho, pregado de outra forma. Apocalipse é o Evangelho ali pregado através de símbolos, mas é o mesmo Evangelho, é Cristo. A solução para aquela igreja é a solução para nós. Eles precisavam entender, quebrar o orgulho deles. Eles não se viam, mas com o Evangelho eles iriam ver e serem certamente consertados. O Evangelho, ele vai trazer uma percepção correta de nós mesmos. Quando a gente olha para o Evangelho, nós vamos olhar para nós com mais moderação, com mais gratidão. Quem somos nós? Quem é pastor Flauber? Quem é pastor Érico? Quem é cada um de nós? Aí nos coloca no lugar correto. São servos apenas, são dependentes de Deus. Cada um, o Evangelho nos coloca ali
no lugar correto. Quem somos? Quem somos? Achamos que conhecemos muita teologia, já falei disso, né? Que é um perigo dos calvinistas. Nós somos de origem calvinista e muitas vezes acontece isso. Jovens calvinistas, seminaristas, né? Aquele orgulho, às vezes brigam na internet, e às vezes mostram um orgulho tão grande que nem estão vendo. E às vezes um irmão mais maduro percebe. Estão aí brigando, é imaturidade de seminarista. Ali defendendo, parece que é Apolo e Paulo. Mas na verdade é imaturidade de seminarista, hein? Me lembrei agora de André. André está vendo isso, né? Lá no seminário. Então, é isso. É isso. Achamos-nos santos demais. Achamos-nos, às vezes, santos demais, não é? Às vezes, o orgulho nos faz. Eu sou santo demais, eu já sou crente demais. É um perigo, que aí pode ser uma queda pelo orgulho de ser santo demais, de ser bom demais. Vamos ficar por aqui, meus irmãos, vamos encerrar. Convido o Neto, os irmãos do louvor, vamos cantar mais um cântico, mas vamos orar antes do louvor. Vamos pedir a Deus graça para nós. Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos, enquanto os irmãos do louvor podem vir. Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração. Nós ficamos sem palavras, Senhor. Faz-nos ver pelo Evangelho, faz ver-nos da forma correta. Ajuda-nos, como uma cebola que casca após casca, o Senhor vai sendo tirada. Assim também faz na nossa vida, Senhor. Orgulho após orgulho que a gente nem acredita que tem. Mas temos, infelizmente. Vai curando, vai nos sarando. O Evangelho vai nos curar. O poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus e nós cremos no Evangelho. Cristo Jesus, aquele que nos justificou, aquele que nos perdoou, não há mais condenação, nós estamos avançando para a maturidade. Faz isso em nós, Senhor, faz isso em nós e perdoa nossos pecados, nossa imaturidade, nosso orgulho e faz-nos ver o que muitas vezes não vemos. Nos ajuda. E pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós e sobre esta igreja e todo o Teu povo em toda a terra. Amém.